A paz do Senhor a todos meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar sobre o primeiro selo, a lei do primeiro cavaleiro de Apocalipse. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão da paz que o anticristo vai trazer, que na verdade ele não traz essa paz, certo? E teve um irmão que ele comentou acerca disso, fazendo uma referência com a coroa, com o sair para vencer, com a aliança de Daniel 9, que já foi uma coisa que eu refutei no mesmo livro de Daniel, usando o capítulo 11, tá bom? Outra coisa, quando Deus ele aponta coisas que são relacionadas à história, e ele usa expressões de nos últimos dias, porque virá, ou eis que vem dias, ou naquele dia, tudo isso nos aponta para coisas proféticas do fim, certo? Então, quando Jesus, ali em Mateus 24, em Marcos, nos Evangelhos, ele aponta como a grande tribulação, ou o anticristo, ou o período do fim, para Daniel 8, o chifre pequeno, logo, o Senhor Jesus recapitulou todo o capítulo do livro através de um link. Porque perceba, o capítulo 2 vai falar da visão da estátua. O capítulo 7 vai falar da visão do chifre que se levanta, dos 4 animais. No capítulo 8 vai falar novamente de um chifre pequeno, fazendo referência ao capítulo 7. E no capítulo 10, 11 e 12 está tendo a explicação dessas visões em uma só. Porque todas as visões de Daniel tratam-se de coisas históricas, porém tratam também de uma só profecia, de uma só visão. Os reinos que iriam se construir até o último reino e que viria um que destruiria esse reino final, sendo ali o Senhor Jesus Cristo no capítulo 2, como a pedra que foi cortada sem mão, no capítulo 7 como o ancião de dias, no capítulo 8 como a purificação ali do santuário, e você vai ver que no capítulo 8, irmãos, nós temos que lembrar que a expressão cortado sem mão para o chifre pequeno é um link para o capítulo 2, certo? E você vai ver que no capítulo 10, 11 e 12 fala dessa questão da quebra desse chifre novamente, que se levanta. Então, para explicar essa questão do capítulo 6 aqui de Apocalipse, verso 2, nós temos que ver sobre à luz da Bíblia, o que essas expressões nos trazem, tá bom? Tem muitos textos aqui, mas eu só separei somente alguns para que a gente compreenda certas coisas, tá bom? Aqui é um mapinha mental bem básico, talvez você possa estar um pouco confuso, mas lendo comigo, vocês vão perceber, tá bom? Vamos lá, a gente vai começar aqui, que é o texto-chave. Veja o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Primeira palavra, arco. E foi-lhe dada uma coroa. Segunda palavra, coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Vamos parar aqui. 3 palavras, arco, coroa e saiu para vencer. A palavra saiu para vencer no grego é nikão, que ela significa conquistar. E tem o sentido de ser levado à vitória. Então perceba que aqui muda um pouco a estrutura do entendimento. Porque conquistar, a partir dessa palavra nós compreendemos que há uma questão de território, de conquista de algo, que envolve poder. E essa palavra conquista, se nós aplicarmos ela ao livro de Daniel, no capítulo 10, 11 e 12, onde existe um chifre pequeno tratado historicamente como Antíoco Epífano, porém é falado que essa visão é para os últimos dias, nós compreendemos que aquelas guerras que envolvem o chifre pequeno e o anticristo tratam de conquista de poder. Tanto é que o rei do norte guerreia contra o rei do sul, toma terras do sul, toma 3 chifres dos 10, isto é, ele subjuga esses chifres. Então, ele sai para conquistar território, poder. Então, quando a gente compreende isto,
a gente pode aplicar isto na palavra arco e na palavra coroa. Como a palavra coroa, ela é mais compreendida pelos irmãos, eu não vou tratar dela aqui. Certo? Coroa, ela simboliza um poder também. Um rei, certo? Autoridade. Porém, a palavra arco, os irmãos indagam muito pela questão de não possuir uma flecha. Ora, se esse cavaleiro recebeu um arco, mas não recebeu uma flecha, esse arco quer dizer alguma coisa. Né? Mas na Bíblia, nós temos que procurar onde é que as expressões envolvendo arco e flecha aparecem. As expressões flechas ou minha álgeva, Deus usa constantemente nos Salmos e em porções pelos profetas, falando de julgamento dele. Certo? Então, partindo disso, vamos procurar aqui pelos profetas a partir do profeta Zacarias, no ponto 1, no profeta Oséias, no ponto 2, e no ponto 3, o profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Tá bom? Vamos lá para Zacarias, capítulo 9. Vamos lá. Verso 11 ao 13, diz o seguinte: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, isto é, o sangue que fazia a aliança com Deus, vemos isso com Moisés e vemos isso com Cristo, há sangue para fechar uma aliança, para confirmar a aliança. Tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Irmãos, tirar os cativos de uma cova que não tem água nos lembra de José e automaticamente nos liga com Cristo. Então aqui está falando de ressurreição, a abertura da habitação dos mortos para a retirada dos santos. Correto? Verso 12: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos retribuirei em dobro. Então este povo que está saindo da cova, ele é um povo chamado de cativos da esperança. E está dando uma porção dobrada a esse povo. E porção dobrada fala de primogenitura. Então aqui você já vê a bênção a Jacó. Verso 13: porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. E te porei, Sião, como espada de um valente. Olha que tremendo, irmãos. A palavra curvei aqui, usada para Judá, eu até coloquei aqui, que é darak. Ela significa liderar, dobrar, pisar. Então você vê que Deus está ajustando Judá como uma arma, como um arco. E Efraim é quem enche o arco. Ou seja, nós compreendemos que os filhos de Judá e de Israel juntos se tornam uma arma para o Senhor contra a Grécia. E olha que interessante, porque Antíoco Epífano, ele é um chifre pequeno que sai da finalidade de Alexandre o Grande, grego, império da Grécia. Então você percebe que há contexto aqui envolvendo o fim, há contexto envolvendo Daniel. Percebem? Então quando fala de arco, falando para Judá, e Efraim enchendo Judá, fala de uma unificação, porque flecha e arco andam unidos. E aqui fala basicamente de uma guerra que viria após a retirada do cativeiro, da cova que não tem água, a porção dobrada dada, e então esta guerra. O que é que vocês imaginam, irmãos, aqui? Através dos textos bíblicos. A guerra de Ezequiel 38 e 39. Quando Deus ajunta o seu povo, a glorificação contra o povo do anticristo. É esta guerra que é tratada pelo Armagedon, lá em Apocalipse 16, pelo Vale do Megido. Então você vê que é uma guerra dos glorificados unidos. Casa de Judá, casa de Israel, reino do sul, reino do norte, contra a Grécia. Porque fala de algo profético. Tá bom? Agora vamos para Zacarias 10, do 1 ao 5. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Chuvas serôdias são as últimas chuvas. Que faz as nuvens da chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadores
e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, porque o bode é quem vai na frente do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o cavalo da sua glória para a batalha, na batalha. De Judá sairá a pedra angular, isto é, Cristo. O apóstolo Pedro fala isso. Dele a estaca da tenda, isto é, aquele que sustenta o tabernáculo. O arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Quando diz que de Judá sairia o arco de guerra, está falando o quê? Que de Judá sairia o poder, o domínio, a autoridade. E isto é coisa que Cristo traz. Então vocês percebem que quando fala de arco, está falando de uma autoridade, de guerra, correto? Então vamos aqui para o profeta Oséias, a partir do capítulo 1. Olha que interessante. Nós sabemos que o profeta Oséias ele fala ali da rejeição do povo do norte, isto é, as 10 tribos. E você vai ver que Acabe ele era ali rei do norte. Só que Deus, através de Jeú, ele quebra esse reino, correto? Da mão desse povo. E o reino é passado. Agora olha que interessante. Diz assim, verso 5 do capítulo 1 de Oséias. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O vale de Jezreel é o vale em que Jezabel matou aquele homem, né, pela questão do vale e o tomou. Então aqui você vê uma questão de um vale que é tomado e você vê sangue sobre esse vale. Só que Deus iria também julgar esse sangue e iria quebrar o poder, isto é, o arco da mão de Israel. Então o arco fala de autoridade, reino e domínio. Verso 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Mais uma vez a palavra usada arco, aqui no sentido literal, claro, porque Deus salvaria o povo pelo Espírito dele, pela sua autoridade divina, que não envolve coisas humanas. Agora vamos lá para Oséias 2, verso 18. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta, isto é, da terra, o arco, a espada, a guerra, e farei o povo repousar em segurança. Aqui é a instituição do milênio. E retirar o arco, espada, significa retirar a guerra, entrar em um repouso. Então, mais uma vez, a palavra arco usada para a guerra. Vamos agora no capítulo 7, verso 15 e verso 16. E diz: adestrei e fortaleci os seus braços, falando de Efraim. No entanto, maquinam contra mim. Então, Deus deu uma habilidade para Efraim, mas Efraim maquinou contra o Senhor. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, ou seja, fizeram-se para o Senhor como uma arma enganosa. Cai na espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o escárnio da terra do Egito. Então você percebe que a palavra arco aqui também é usada para arma, poder, autoridade. Vamos aqui agora em Isaías, capítulo 41, verso 2. Isaías 41, irmãos, está falando sobre Ciro, que viria do norte, reino persa, Medo-Pérsia, né? E iria destruir o reinado da Babilônia, de Nabucodonosor. Mas profeticamente, nós vemos que Ciro e os persas apontam para Cristo e a igreja. Então vocês percebam que em Isaías 41, no verso 2, diz o seguinte: quem suscitou do Oriente, aquele a cujos passos segue a vitória. Vamos parar. Nós compreendemos que Cristo ele vem pelo Oriente, porque ele fala dessa questão do Oriente e diz: como um raio que sai do Oriente até o Ocidente e se mostra
assim será a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma que Deus está tratando que Ciro viria do Oriente contra a Babilônia, assim Cristo também virá. Quem faz as nações que a ele se submetam, e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó. Vamos parar. Aqui você vê um rei que calca aos pés outros reis, e com sua espada os transformou em pó. Por quê? Porque Cristo é aquele que vai pisar a cabeça da serpente ou esmagar ali a descendência maligna, que é tratada no reino do anticristo, o reino da recapitulação de todos os reinos, e que tem esse espírito do anticristo, da serpente. Então, quando diz que esse rei calca aos pés outros reis, está falando sim de Ciro contra a Babilônia, mas está falando de Cristo esmagando espiritualmente e literalmente a semente da serpente. Sabe por quê? Porque diz assim, e com a sua espada os transformará em pó. Irmãos, quando fala de pó, transformação em pó, fala de morte. Lembrem que Cristo, em Apocalipse, ele aparece com uma espada que sai da sua boca e representa a palavra de Deus, e através dessa espada ele entra em juízo com a carne. Apocalipse 19 e a questão do Armagedon. Então, quando diz que esse rei pega a espada dele e transforma em pó, está falando sim de Ciro julgando a Babilônia, mas está falando de Cristo e nos linkando para o Apocalipse. E diz assim, e com o seu arco empalha que o vento arrebata. Então você percebe que mais uma vez arco está falando de quê? De guerra, de uma autoridade sobre outra autoridade, um rei sobre outro rei, um domínio, porque Cristo tem esse domínio, ele institui um domínio. Vamos agora para Jeremias, capítulo 49, verso 35. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Quebrar o arco significa quebrar o domínio, quebrar a autoridade. Percebem? Ezequiel 39, esse aqui é tremendo, irmãos. Capítulo 39 de Ezequiel, do verso 1 ao 4, porque está falando de Gog e Magog, reino do fim. Tu, pois, ó filho do homem, profetize ainda contra Gog e diga, assim diz Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, e de Meseque e Tubal. Far-te-eis que te volvas e te conduzirei, fartar-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Efraim. Verso 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Vocês percebem? Que tirar o arco é tirar o poder, tirar o domínio, tirar a autoridade. Vamos ler até o verso 4, para vocês compreenderem. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, a toda espécie de ave de rapina e os animais do campo te darei, para que te devore. Então você percebe que aqui fala da ceia do Senhor, tratada em Apocalipse 19. Então, irmãos, quando em Apocalipse 6, Deus mostra um cavaleiro branco, que traz ali um arco e tem uma coroa e sai para conquistar, você vê um vento do céu, né? Um dos 4 ventos do céu, que é passado, que causa guerra, que dá-se a esse homem uma autoridade, um poder e uma conquistação de coisas. Por isso que os profetas tratam de conquista de territórios para o anticristo. Eu vejo também que esta questão do branco, ela simboliza aquilo que a palavra grega anticristos fala ali pelo profeta, aliás, pelo apóstolo João, nas suas cartas. É aquele que se opõe, aquele que quer ser. Então você vê que Satanás ele sempre tenta imitar as coisas de Deus e sempre tenta imitar as coisas de Cristo. Você percebe sim uma aparição e início da última semana a partir deste evento, sendo ele o primeiro, mas você também vê guerra e conquista. E esta coroa por isto. Porque ele ganha domínio e conquista durante certo tempo. Até o fim.
Correto? Só que a manifestação do anticristo como anticristo só se dá na metade da semana. Correto? Então vejam bem, Apocalipse 6, essa questão dos 4 cavaleiros, são os 4 ventos dos céus que são tratados pelo profeta Zacarias. E esses 4 ventos não são 4 pessoas literais, elas tratam de coisas concernentes a uma paz, concernentes à guerra, concernentes à espada, morte e cativeiro, fome e pestes. É só você ler no capítulo 1 e, se eu não me engano, no capítulo 6. Vocês vão perceber isso. E vai dizer que quando o Espírito de Deus repousa em tal local, ali existe uma questão de um repouso. Mas esses 4 ventos tratam destas 4 coisas: peste, fome, espada e guerra. Então, sim, existe uma simbologia para a questão de se opor a Cristo pela questão do branco? Sim. Mas na Bíblia não tem dizendo que este homem virá para fazer paz. Pelo contrário. Correto? Então, fiquem, meus irmãos, na paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e fiquem na paz. Amém.